A gente está no 9º dia. Abra seu livro aí, você está com seu livro. Nós vamos ler a segunda conquista. Ontem nós falamos da primeira conquista, que é uma conquista de convicção interior. E agora a gente vai falar sobre a segunda conquista, que é uma conquista de aliança. Você vai se aliançar com esse personagem que tem um nome magnífico, é o Jonatas. Olha só, que bênção, hein? 1 Samuel, capítulo 18, os 5 primeiros versículos, dizem o seguinte para nós. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Esse termo aqui, se conduzia com prudência, me chamou a atenção. Gostaria que você também anotasse. Estou procurando uma caneta aqui, perto das minhas coisas. O anjo arrebatou minha caneta. Eu tinha uma caneta aqui. Produção, me arruma uma caneta. O anjo, ó, meu Deus. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Ó, consegui uma caneta. A mão misteriosa me deu uma caneta aqui. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Davi se conduzia com prudência. E aí ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Bem quisto é ser bem visto, né? Então vamos lá. Você está com a sua caneta? Você está com o seu lápis? Vamos lá. Já vimos no capítulo anterior que o treinamento começa com Deus gerando um contexto que produza uma convicção profunda na vida daquele que foi chamado. Antes de reinar, não podemos ter dúvidas quanto ao chamado. Depois dessa convicção, agora é hora de aprender a ser rei. Tá aí uma palavra, uma frase que você pode grifar. É hora de aprender a ser rei. Ok? Se você grifou, ou melhor, escreve aqui no comentário para eu saber que você está online aí. É hora de aprender a reinar. Escreve aí. É hora de aprender a reinar. Aqueles que entenderam que não foram chamados para edificar um reino para si, mas para viver, desfrutar e edificar o reino de Deus, logo vão desejar que alguém os instrua sobre como ser rei no reino de Deus. Davi foi criado por Jessé. Ele tinha irmãos, parentes, amigos que influenciaram a sua forma de viver. Imagino também que talvez ele tenha frequentado algum tipo de escola, pois sabia tocar instrumentos de música, ou seja, tinha uma forma de viver, que era seu estilo de vida e que representava seus princípios, valores e habilidades. Mas agora, ele precisava se adequar e reinar à maneira divina, ao estilo que o Senhor vive em seu reino. E isso se aprende com aqueles que vieram antes de nós. Olha só, outra coisa que você pode grifar aí. Isso se aprende com aqueles que vieram antes de nós. Aqui começa uma boa parte dos problemas no treinamento dos chamados. Muitos querem escolher alguém para os discipular. Entendem que esse treinamento deveria ser por afinidade emocional ou sentimental. No entanto, o que vemos na palavra de Deus não é bem isso. Assim que Davi derrotou Golias, ele foi conduzido à presença do rei Saul. Saul, na palavra de Deus, significa o desejado. Logo em seguida, Davi conheceu Jonatas. Jonatas significa Deus enviou. Que nome bonito, né?
A palavra de Deus deixa claro que quem imediatamente se ligou a Davi não foi Saul, mas sim Jonatas, que era o filho de Saul e o sucederia no reinado. Quando lemos o que aconteceu depois de Davi conhecer Jonatas, fica claro que Jonatas, e não Saul, foi levantado por Deus para instruir Davi a ser rei. Diante disso, podemos concluir que quem conduz o treinamento não é aquele que desejamos, mas aquele que Deus envia. Meu Deus do céu, outra coisa que você pode anotar aí. Quem conduz o treinamento não é aquele que desejamos, mas aquele que Deus envia. Se você não está com o seu livro, escreve aqui no comentário. Quem me ensina a reinar não é quem eu desejo, mas é aquele que Deus envia na minha vida. Escreve aqui. Quem me ensina a reinar não é aquele que eu desejo, mas aquele que Deus envia em minha vida. Vou continuar aqui. Jonatas passou a Davi 3 pontos importantíssimos, que é o tripé de um rei à maneira de Deus. Esse ensino de Jonatas não foi em uma sala de aula, mas através das suas atitudes e comportamentos para com Davi. Primeiro, Jonatas mostrou a Davi que no reino de Deus se vive por aliança. Aliança é um relacionamento onde quem se aliancia entra com tudo o que tem. E mesmo que a aliança do outro lado não se mantenha fiel, o outro se mantém. Essa é a forma como Deus se relaciona conosco. Ele é fiel, independente de nós sermos fiéis para com Ele. Jesus disse que a morte dele e a consequente ressurreição estabeleceriam uma nova aliança. Mesmo nós, rejeitando ou não o viver completamente aliançados com o Senhor, Ele se mantém fiel nessa posição. O que Davi poderia oferecer a Jonatas naquele momento? Nada. Mesmo assim, Jonatas fez aliança com ele e honrou essa aliança até a sua morte. Quando Deus me chama, o que eu posso oferecer a Ele? Nada. Mesmo assim, Ele se aliança comigo e com você. Nunca duvide. Deus está aliançado conosco. Davi estava sendo ensinado que o rei sempre estará aliançado com seus súditos, mesmo que seus súditos não tenham nada a oferecer. Meu Deus do céu, vou grifar isso aqui que é importante. Davi estava sendo ensinado que o rei sempre estará aliançado com seus súditos, mesmo que seus súditos não tenham nada a oferecer. Então escreve aqui nos comentários. Estar aliançado é o padrão do reino de Deus. Estar aliançado é o padrão do reino de Deus. Ok? Vamos lá. Segundo, o dono do reino de Deus, que é o próprio Deus, tem na sua essência a definição de que ele é amor. Então, tudo nesse reino precisa ter a mesma essência. Jonatas amou Davi com a sua própria alma, exatamente como Deus faz conosco. Esse era o padrão que Davi estava aprendendo com Jonatas. Fazer as coisas do reino de Deus com alegria. Somente quem ama faz com alegria. Na vida de Jonatas, Davi não era um peso, mas uma alegria, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Vamos grifar isso aqui também que é importante. Eu estou mostrando para vocês como eu leio a Bíblia, como eu leio os livros, tá? Já me perdi. Fazer as coisas do reino de Deus com alegria. Isso é muito importante. Depois a gente vai destacar tudo isso, tá? Terceiro, repartir o que tem com os seus súditos. No reino de Deus, tudo o que recebemos é para ser repartido com aqueles com quem Ele nos deu o privilégio de reinar. Repartir com os outros é uma chave espiritual para a prosperidade. Interessante isso aqui. Repartir com os outros é uma chave espiritual para a prosperidade. Veja o que Jesus disse em Lucas 6,38. Dai,
Em outras palavras, reparta. O que acontece depois de dar? Dar-se-vos-á. Ou seja, receberemos de volta, mas não receberemos só o que demos, e sim muito mais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Esse é o maior investimento que podemos fazer. Por um que você dá, você recebe 5 vezes mais, ou seja, 500% de lucro. Existe algo que você conhece que dá tanto lucro? Há, porém, uma ressalva. O dar precisa ser acompanhado de amor, como Jonatas fez. Estou gostando desse personagem Jonatas aqui. Com essas 3 atitudes, Jonatas estava ensinando a Davi que o chamado para reinar significa servir. Meu Deus, outra coisa. O chamado para reinar significa servir. Escreve aí nos comentários também. O chamado para reinar significa servir. Em outras palavras, ser um abençoador. Exatamente a receita que Jesus deu para aqueles que querem ser grandes no reino de Deus. Na verdade, Jonatas aponta para Jesus, o Filho do Rei, o Todo-Poderoso. Quando aprendemos com qualquer enviado de Deus, estamos aprendendo com o próprio Senhor Jesus, que é quem envia as pessoas para nos servir e nos ensinar a servir, recebendo proteção e conquista. O que Jonatas repartiu tinha a ver com defesa e ataque. Uma parte era para se defender na guerra, que todo filho de Deus passa contra as potestades e principados das regiões celestes. E a outra parte era para atacar nessa mesma guerra. A capa, a armadura e cinto eram para a proteção, e a espada e o arco eram para o ataque. O que isso tem a ver comigo e com você? Será que é para eu sair por aí dando espadada nas pessoas, dizendo: tome cuidado porque eu sou o rei? Não é para fazer isso? Não é bem isso. E o apóstolo Paulo explica para nós. Segundo Efésios 6, 13 ao 17, a armadura que nos protege é a verdade, a justiça, a convicção da salvação e a fé. Poxa, não é para dar espadada em ninguém? E as armas que usamos para o ataque são a prontidão, para testemunhar o que Deus fez e faz nas nossas vidas. E a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, vivendo munidos disso, estaremos preparados para as batalhas que certamente enfrentaremos. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Depois dos ensinos de Jonatas, ele agia com prudência e era para a proteção dele. E também vencia as batalhas, usava de forma correta os instrumentos de ataque. Por isso ele cresceu no reino de Deus e todos o respeitavam ao ver seus frutos. Jonatas deu gratuitamente o caminho das pedras, a receita do bolo para Davi, que abraçou completamente os ensinos, desfrutando das consequências deles. Você já abraçou o Jonatas que o Senhor enviou à sua vida? Você já abraçou, Bianca, o Jonatas que Deus enviou na sua vida? Não perca tempo. Se isso já aconteceu, então você conquistou a segunda vitória e recebeu o prêmio de se tornar um abençoador, além de ser tão somente um abençoado. Vamos sem delongas para a terceira conquista. Irmãos, esse capítulo de hoje é poderoso. Esse personagem aqui me chama a atenção. Aleluia! Glória a Deus! Bom, vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho, daquilo que nós lemos e as aplicações, adicionar as aplicações aqui que essa leitura faz para nós. Nós estamos falando em relação a que o Senhor nos chamou e agora Ele está nos treinando para reinarmos. O nosso chamado é reinar em vida. E ontem nós compartilhamos sobre a importância de eu e você termos uma convicção em relação ao chamado de Deus. Vencer primeiro por dentro, para depois termos as conquistas por fora, as vitórias exteriores. E aí o segundo passo que a gente vê hoje é que nós precisamos abraçar o reino de Deus e nos aliançarmos com aqueles que Deus envia em nossa vida. É hora da gente aprender
a reinar. É hora da gente aprender a ser rei. Lembra que eu falei ontem? Davi enfrentou o urso, enfrentou um leão, depois ele enfrentou Golias e ele teve outros desafios na frente dele. O que é isso tudo? Ele estava aprendendo a reinar. Ele passou 13 anos no processo de treinamento, aprendendo a como ser um rei segundo o coração de Deus. Veja, se com Davi foi assim, comigo e com você não vai ser diferente. Nós precisamos entender o processo que Deus estabelece na nossa vida de treinamento, de aperfeiçoamento, de Deus lapidando a nossa vida e projetando dentro de nós o caráter de Cristo e a realeza de Cristo dentro do nosso coração. Então eu e você, nós não podemos reprovar diante dos testes que Deus envia. E o segundo teste que a gente vê aqui hoje é que a gente precisa discernir e escolher bem como que a gente vai viver esse reino. A gente viu aqui que nós só vamos aprender a reinar com aqueles que vieram antes de nós. E aí ele fala que Davi teve duas opções de aprendizado quando ele foi chamado para estar no palácio junto com o rei e com a família real. Ele poderia aprender diretamente com Saul ou ele poderia aprender com Jonatas, o filho do rei. Se nós fôssemos escolher aos nossos olhos naturais, com quem você quer aprender? Imagina só que você acabou de entrar numa empresa e você tem uma oportunidade única de passar uma semana sendo treinado. E lá te dão a oportunidade, olha, você vai aprender com o fundador da empresa, você vai aprender com o cara que sabe todos os detalhes daqui da empresa, você vai aprender com ele, ou você vai aprender com o estagiário aqui, o menino aqui que está carregando papel, sulfite aqui, entregando as coisas para todo mundo aqui. Com quem que você vai aprender? Nos nossos olhos naturais, a gente de bate pronto ia falar assim, não, eu quero aprender direto com o cara. Eu quero colar no chefe, porque eu acredito que eu vou absorver tudo que ele tem para mim e tal. Só que Davi, ele não aprendeu com Saul. Ele foi aprender com Jonatas. Então, aqui a gente entende, né? Que a gente precisa discernir. A gente vai aprender com aqueles que Deus envia, não com aquele que nós desejamos. Lembra? A nossa vida é uma vida que segue a direção do Espírito Santo de Deus, não a direção dos nossos olhos. O padrão que Deus estabeleceu para levantar Davi foi que Deus não enxergava a aparência, Deus enxergava o coração. E aí Davi tinha que seguir esse critério divino de enxergar o coração e não enxergar a aparência. E a gente precisa também seguir esse critério divino, enxergar o coração. Enxergar o coração é saber aqueles que Deus tem levantado e colocado na nossa vida para nos ensinar a reinar, para nos ensinar a ser rei. Não simplesmente olhar com os olhares naturais e falar assim, não, eu quero aprender com aquele cara, quero aprender com aquela pessoa, quero aprender com aquele cidadão, com aquela cidadã. Não. Sabe, às vezes os Jonatas da sua vida são as pessoas mais simples que Deus coloca no seu caminho. Os Jonatas na sua vida, às vezes são as pessoas que você menos valoriza, que você não olha com os bons olhos, mas são as pessoas que Deus está colocando na sua vida para te ensinar a reinar. Então, quem conduz esse treinamento não é aquele que nós desejamos, mas é aquele que Deus envia. Pergunta que eu faço para você, quem é que Deus tem enviado na sua vida para te ensinar a reinar? Quem é que Deus tem enviado na sua vida para você aprender a reinar no seu local de trabalho, para você aprender a reinar na sua casa, na sua família, no seu casamento? Quem são aqueles que Deus está enviando para você aprender a reinar os princípios espirituais? Eu e você precisamos discernir os enviados de Deus na nossa vida e abraçar essas pessoas e absorver tudo que elas têm para nós. Então, ele mostra aqui 3 atitudes que Jonatas fez com Davi para ensiná-lo a reinar. Primeiro, ele mostrou para Davi que o reino de Deus é um reino de aliança. O reino de Deus é um reino de aliança. Então, se por um lado nós recebemos Jonatas da nossa vida,
A outra face da moeda é que nós também somos Jonatas na vida de alguém. Entendeu? Da mesma forma que eu aprendo com alguém, eu estou ensinando alguém. Entendeu? Essa é a escala do discipulado. Eu aprendo com alguém e eu ensino alguém. E a maneira como eu ensino demonstra se eu tenho aprendido bem. Então ele está falando aqui, olha, Davi estava sendo ensinado que o rei sempre estará aliançado com os seus súditos, mesmo que seus súditos não tenham nada a oferecer. Então, o reino de Deus não é um reino de barganha, não é um reino de contratos, é um reino de aliança. Se nós formos infiéis, a Bíblia diz que Deus permanece sendo fiel. Então, a aliança, ela não depende da quebra da outra parte, ela depende da nossa postura, daquilo que nós oferecemos, do nosso posicionamento em entregar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Sabe, eu tenho pessoas que caminham comigo, que eu ensino, que eu discipulo, que eu acompanho. E essas pessoas, eu já abri meu coração e eu falei, olha, eu entrego tudo que eu tenho. Meu tempo está à disposição, os meus recursos estão à disposição, minha casa está à disposição. Por quê? Porque eu entendi o reino de Deus é um reino de aliança. E eu vejo isso, eles fazendo isso na vida de outras pessoas, porque o reino de Deus é um reino de aliança, é um reino onde você entrega tudo. É um reino onde você não retém para você. Você é uma fonte que despeja, que jorra, que libera a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. E aí a segunda coisa que Jonatas ensinou para Davi é que no reino de Deus as coisas são feitas com alegria. Sabe, hoje eu estava lendo um salmo e ele diz exatamente isso. Na presença de Deus, há abundância de alegria. Sabe, é tão ruim você ver irmãos e irmãs na igreja, líderes na igreja, que fazem as coisas tristes, por pressão, simplesmente para cumprir uma tabela, simplesmente para cumprir uma agenda, não tem prazer, não inspira ninguém. Sabe, se a sua vida tem sido assim, é melhor você parar e buscar de Deus a alegria. Vai para o Senhor e fala, Deus, restaura em mim a alegria, restaura em mim o prazer, a disposição, sabe? Porque a alegria ela é contagiante, a alegria ela desperta as pessoas, ela motiva as pessoas, ela inspira outras pessoas. Então quero desafiar você, seja alguém no reino de Deus alegre, feliz, porque quando você é alegre, você é feliz, você faz com prazer, as coisas não ficam pesadas, as coisas não ficam, sabe, cansativas, você tem disposição, você tem encargo. Então, nesse jejum, peça para o Senhor renovar a alegria no seu coração, renovar encargo, prazer, disposição para você servir ao Senhor da maneira que Ele deseja, servir ao Senhor com alegria. E aí, terceiro, ele fala que Jonatas repartiu com Davi não só tudo o que ele tinha, mas também a sua armadura, as suas ferramentas, aquilo que ele havia aprendido. E esse é o processo, irmãos, processo do discipulado. Lembra que eu falei? Em primeira instância, eu aprendo com alguém. Mas na outra face da moeda, eu estou ensinando alguém. Eu estou repartindo. As coisas não param em mim. Eu ensino outras pessoas. Sabe, o que você pode repartir com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? O que você tem motivado, inspirado e feito com que as pessoas aprendessem aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Sabe, você, quando ensina, você está servindo. Você se coloca na posição de dar. Você se coloca na posição de liberar sobre a vida das pessoas. E a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Porque quem dá, tem de sobra. Entendeu? Tem de sobra. Quem recebe é porque está faltando. Mas quem dá é porque tem de sobra. Então, se você está entregando para as outras pessoas, está ensinando outras pessoas, está discipulando outras pessoas, significa que a sua vida espiritual é uma vida espiritual frutífera. Você está prosperando no reino de Deus, você está avançando no reino de Deus. Reparta aquilo que você tem recebido com outras pessoas. Ah, pastor, eu não sei muito, eu não leio muito a Bíblia, eu não tenho esse conhecimento tão vasto. Mas e daí? O que é que você tem? São 5 pães e 2 peixinhos? Entrega. Reparta com outras pessoas. Você não tem noção daquilo que Jesus é capaz de fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Você não tem noção com o que Jesus é capaz de fazer com aquilo que você tem, com um pouco que você tem. Acredite em mim.
O pouco que você tem nas mãos de Jesus pode alimentar uma multidão. Uma multidão. Então veja, nós estamos fazendo essas lives de segunda a sexta-feira, então eu faço para alimentar os irmãos aqui da nossa igreja local, e os irmãos da supervisão também acabam entrando e tal. Mas acredite em mim, você vai ver, vou ver os insights, né, o relatório das lives, várias e várias pessoas são afetadas, várias e várias pessoas são tocadas, porque Deus envia, Deus, Ele compartilha, Deus faz questão de repartir. Estava vendo hoje de manhã, o meu perfil no Instagram aqui, mais de 11 mil pessoas tiveram acesso ou tiveram, esse último mês, acessaram o meu perfil, ouviram alguma coisa que nós compartilhamos aqui. Significa o quê? Pouquinho que eu tenho repartido com você, mais de 11 mil contas têm sido alcançadas. Então, não retenha aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Você não sabe, você não tem, assim, o vislumbre do que Deus pode fazer através do pouco que você coloca nas mãos dele. E aqui ele fecha dizendo que Jonatas compartilhou com ele a sua armadura, armas de defesa e armas de ataque. Sabe, a vida cristã é uma vida de guerras inconstante. E eu e você precisamos usar bem as armas espirituais que Deus tem colocado em nossas mãos. A gente precisa saber usar com sabedoria as armas espirituais. A palavra do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, enfim. Nós precisamos saber usar as armas que Deus tem colocado na nossa mão para sairmos vitoriosos diante dessa batalha. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua vida e orar por essa palavra. Pai Santo, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua liberação de revelação sobre as nossas vidas. Nós te pedimos que a tua graça e o teu favor permaneça sobre as nossas vidas. Que o meu irmão e minha irmã que está assistindo até esse momento possa se sentir abençoado, fortalecido. Dá-nos, Pai, sabedoria e discernimento para a gente responder corretamente diante desses desafios e diante desses testes que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós queremos, Pai, andar em aliança, no temor, felizes e repartindo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida com outras pessoas. Em teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, e agora na segunda parte da nossa live de oração, eu quero orar pelos seus alvos, quero orar pelo seu propósito desse jejum e que Deus possa te abençoar. Você tem alvos, você tem pedido de oração, você tem coisas diante de Deus que você tem apresentado durante esse tempo de jejum? Eu tenho os meus alvos pessoais, tenho os meus alvos como pastor no ministério local. Então eu quero desafiar você a orar agora, intensamente, pedir a graça de Deus e a resposta do Senhor. Pai, nós queremos apresentar os nossos alvos, os nossos propósitos, os nossos pedidos de oração para esse jejum. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa nos agraciar, que nós possamos ver a resposta do Senhor, que nós possamos ver a conclusão daquilo que nós temos orado, que nós possamos apalpar as promessas do Senhor, que nós temos colocado diante do Senhor. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que haja milagres acontecendo, que haja resposta de oração, que o sonho, o desejo, o anelo do coração do meu irmão e da minha irmã possa ser respondido, que haja testemunhos de resposta de oração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também rapidamente para a gente encerrar. Eu sei que você vai almoçar ou está almoçando. Vamos orar pelo nosso encontro com Deus, dia 25, 26 e 27 de outubro. 25, 26 e 27 de outubro, lá em Mairiporã, nós vamos ter um encontro com Deus que vai ser sobrenatural. Se você nunca participou de um encontro com Deus, quero desafiar você a participar. Vai como encontrista, você vai ver a sua vida sendo transformada, impactada. Se você já participou, deseja estar envolvido, fala conosco. Você vai participar da nossa equipe para ministrar, para estar junto, orando, abençoando aquela galera, porque vai ser poderoso. Nosso encontro vai ser em 2 capelas, o encontro com a rede de jovens e o encontro com a rede de adultos, com todas as igrejas da nossa supervisão aqui do Grande ABC. Então, quero motivar você, inspirar você a não ficar de fora. E nós vamos orar por esses alvos. Você tem uma pessoa que você deseja que ela seja agraciada, alcançada pelo favor e pela mensagem do Senhor Jesus? Presente ela agora em nome de Jesus. Escreve o nome dela aqui
no pedido de oração, aqui nos comentários, para a gente orar por elas em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar o nosso encontro com Deus, dia 25, 26 e 27 de outubro. Nós queremos declarar que há favor liberado da parte do Senhor sobre nós, que o selo do Senhor, a presença do Senhor já está confirmada, que haja manifestação do sobrenatural, que jovens, que adultos, que crianças, que, Pai, pessoas possam ser tocadas e afetadas pela Tua glória, que haja conversões, restaurações de corações partidos, restaurações de sonhos, cura na alma. Pai, nós oramos em nome de Jesus e declaramos a bênção do Senhor. O Senhor já sabe no seu coração, o Senhor já conhece as pessoas que irão, por isso nós guardamos cada uma delas. E nós te pedimos, Pai, revela-nos também aquelas pessoas que precisam ir, que muitas vezes o inimigo está amarrando, está prendendo. Nós declaramos, Pai, solte agora, em nome de Jesus, o diabo e seus demônios, soltem a vida dessas pessoas, desamarrem tudo aquilo que vocês estão fazendo para prender essas pessoas. Declaramos que a mensagem do Senhor alcançará o coração dessas pessoas e vai aliviar o coração delas e restaurar a vida delas por completo, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, que Deus em Cristo possa te abençoar e te favorecer grandemente. E a gente se vê amanhã a partir das 12 horas, a partir do meio-dia. Não falta, eu espero você e convido mais pessoas, tá bom? Beijão no seu coração, Deus te abençoe e fica na graça e na paz.